Pronto, doutor? Pronto? Vamos lá? Pronto, vai. Então vamos. O microfone não é para live, mas a gente vai falando aqui. Ué. Bom, vamos lá, gente. Tá bom. A gente colocou uma live de tira dúvida de implante, mas eu vou aproveitar essa live para a gente poder falar um pouquinho. O doutor tá com a gente aqui há muitos anos, né, doutor? Bom, eu comecei aqui na clínica quando seu pai ainda ficava ali, cuidava das coisas da clínica, né? O Vandeco. E comecei aqui vindo por indicação de um colega que fazia ortodontia e ele me indicou para vir aqui fazer cirurgia dos dentes do siso. E foi onde eu tive primeiro contato aqui com a clínica, com seu pai. E isso foi criando-se um vínculo, né? Sim. Não só um vínculo de trabalho, mas um vínculo de amizade, porque eu tenho uma amizade com o seu pai, com o Vanderlei. E depois que você assumiu toda a coisa, você me chamou também para vir aqui se eu não queria fazer a parte de implantodontia. Isso. E eu aceitei, porque eu sei que como vocês trabalham, a honestidade que vocês têm e o que vocês querem entregar para o paciente. E são coisas que se casaram com a minha ideia também disso daí. Então eu aceitei e hoje eu estou aqui fazendo a parte de implantodontia, graças a Deus, graças ao seu pai, a você, Guilherme. E estamos aí, tocando. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à implantodontia aí, pode perguntar. O que eu puder responder, eu souber, vou responder. O que eu não souber, eu pesquiso e mando a resposta pelo zap. Não, tranquilo. Não, eu acho bacana a gente até contar um pouquinho da história, né, doutor? Porque a gente começou, a oficina do dente, ela começou como um sonho meu e de dois amigos, né, de empreender. Até então, a minha ideia era empreender. Eu queria parar de trabalhar com o que eu trabalhava futuramente, né? E isso daí... Depois então o meu pai me ajudava, né? Nessa época, quando o senhor conheceu ele. E depois de um tempo eu resolvi, não, eu quero ir pra lá. Eu preciso entrar lá, eu preciso saber o que é. Eu preciso saber. Ali, né? E aí foi aquilo que eu falo para todos os pacientes, e não é aquele negócio que a gente até brinca, né? Não é papo de vendedor, né? Até quando a Liliane começou a vir mais inicialmente, né, que é a minha esposa, ela começou a vir mais e a gente pegou um amor por isso. Porque eu acho que quando a gente consegue, principalmente até o caso da minha sogra, né, que eu ouvi ela durante muitos anos, antes mesmo até de ter a clínica, eu ouvia ela falando, né, nossa, quando eu tiver condições eu vou arrumar meus dentes. Quando eu tiver condições eu vou arrumar meus dentes. E aí, conversando com ela, a gente percebia que na época a gente não conseguia ver isso, né? Hoje, depois que ela fez o tratamento, tem até vários vídeos publicados dela, o que um sorriso pode fazer com uma pessoa. Muda totalmente a autoestima, né? Você conseguir devolver um sorriso, a satisfação, né, da pessoa poder sorrir. Isso acho que muda a pessoa, é uma nova pessoa. Eu, como cirurgião dentista, eu prezo muito a função dos dentes, mas eu não posso deixar de lado a estética e o sentimento, né? O que o paciente deseja quando ele procura um tratamento reabilitador. Sim. Porque às vezes o paciente vem e procura porque está com dor. Isso, exato. É uma coisa, então vou tirar a dor, ou quem for atender vai tirar a dor. Na parte de implantodontia, a gente trabalha mais com reabilitação. É uma dor, né, doutor? Mas é uma dor mais emocional. Uma dor emocional, uma dor interna, assim, né? Que você não há remédio que cure, né? Não há dipirona que cure essa dor, né? Exatamente. Então, quando o paciente nos procura para um caso de reabilitação, é muito prazeroso quando você consegue
devolver para o paciente, né, entregar aquilo que ele procura. Lógico, a gente tem limitações, né? Claro, como todo. A gente trabalha com... Não é uma ciência exata, né? Eu trabalho com ciências biológicas. Então eu tenho limitações. Mas o que for possível, né, para a gente devolver e devolver de uma forma mais natural, é o que a gente procura fazer. No caso, você comentou da sua sogra. Eu fiz a parte da prótese da sua sogra. Ela já tinha feito cirurgia dos implantes e eu fiz a parte da prótese, né? E eu lembro que foi muito trabalhoso a gente conseguir acertar tanto a parte funcional, né, de oclusão, que é o encaixe dos dentes superiores e inferiores, com a estética. Isso. Mas quando nós conseguimos entregar isso daí para ela, foi muito emocionante. Não, foi emocionante. Quanto tempo ela ficou sem usar batom? Isso eu descobri no dia. No dia que ela vinha, a hora que a gente tava vindo, que ela veio, que ela falou, não, vou comprar um batom aqui na Boticário. Eu tô fazendo propaganda do Boticário, gente. Boticário, por favor, 20% de desconto. Aí, de repente, um dia você me mostrou uma foto dela de anos atrás. Nossa. E de como ela tá agora. Completamente diferente. É outra pessoa. Assim, outra pessoa, com um aspecto mais jovial, mais jovem. Sim, né? Sim. Feliz. Exato. Exato. Né? Então, o semblante feliz. Exatamente. Porque a pessoa pode estar feliz no momento, mas parece que... Parece não, o semblante da pessoa mudou completamente. Então isso é muito bacana. Eu falo que a odontologia ela é prazerosa, em qualquer área da odontologia, né? Sim. Da tratamento de canal, você conseguir resolver um problema de um canal, ou da parte estética, você conseguir resolver um problema estético com uma faceta de resina, alguma coisa assim, é prazeroso. Sim. Por isso que eu estou ainda 33 anos em odontologia. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E isso que o senhor falou, até do meu pai, né? De ele estar aqui, depois a gente ter vindo para cá, né? E a gente tá agora aqui 100% do tempo. Como eu falei, a gente pegou um amor com isso, porque mesmo a pessoa, porque assim, muitas pessoas já quando a gente fala de implante, né? Elas já pensam, nossa, isso deve ser absurdamente caro, né? Sim. E várias pessoas, né? Quantas pessoas vieram aqui? Até teve um comentário da dona Esther, que fez a cirurgia. Ela começou a comentar os posts da senhora. Não, gente, vai lá, não é caro não, eles dão um jeito. E eu acho que isso que é o importante, porque assim, a gente sabe que, a gente entende, não é todo mundo que pode, que tem a condição. A gente está aqui para poder viabilizar isso. Sem dúvida. Mas a gente, esse amor, desde quando, antes até de a gente iniciar com os implantes, entregando uma simples dentadura, né? Uma dentadura que a gente até esqueceu da caixinha das próteses aqui. Daqui a pouco eu corro lá, acho que está ali em cima. Não, tá lá no outro que eu levei para mostrar. Depois a gente pega lá. Mas assim, então assim, até a simples entrega de uma dentadura, que seja. Não deixa de ser um tratamento, um tratamento reabilitador. Sim, sim. A prótese total, hoje mais conhecida como dentadura, né, para os leitos, é um tratamento que existe há muitos anos. Sim. E muitos se sentem satisfeitos com esse tipo de prótese. Lógico que se você conseguir colocar uma prótese, o que a gente chama de protocolo, que é fixado em 4 implantes, como eu vou dizer, a qualidade de você mastigar, da sua fonética, de você sentir melhor o sabor dos alimentos, mudam. Sim, sim. Mas a prótese total, né, a dentadura, também funciona. Fazemos aqui também. Sim, sim. Então, a gente procura oferecer o melhor para o paciente, dentro daquilo que ele possa, né, das possibilidades que ele tem. Né? Então, nós estamos aqui para isso. E a gente acaba falando bastante da dona Luzia por conta por ela estar... É minha sogra, né? Então ela está mais... A gente tem um contato maior. Então eu lembro quando o senhor terminou de colocar as próteses nela, ela falou, eu quero ir comer pizza ali na Di Madre. Ó, propaganda de Madre também. Olha lá.
E ela falou que a primeira garfada que ela deu, ela falou, Guilherme, porque ela estava usando uma prótese. Uma prótese comum, enquanto não colocava a prótese definitiva. E ela falou, Guilherme, que diferença, eu tô, parece que sentindo o sabor diferente. Sim, sim. Por conta do céu da boca, tudo. E até brinquei com o senhor, né, que no fim do ano, a gente passou o fim do ano lá, entre o Natal e o Ano Novo, e a gente comendo amendoim, ela parou uma hora assim, nossa, Guilherme, esqueci, olha só, tô comendo amendoim, tá boa a prótese, viu? E assim, bem, né? A gente fala, mas assim, quantos relatos que a gente tem? Quantos relatos que a gente tem do seu Alcindo, de ele falar, não, nossa, isso daqui mudou, é totalmente diferente. Então a gente consegue, como eu estava falando, né, o amor que a gente pegou por isso, até eu brinco com muita gente, né, a gente recebe algumas pessoas aqui, ô doutor, fala, deixa eu contar um segredo, eu não sou doutor, não. Mas como assim? Não, eu sou de outra área, nada a ver com odontologia. Mas como assim, cara? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é aquele... Quantas pessoas não mudam? Sim. Quantas pessoas não mudam? E quando a Liliane também, ela pegou quando muito paciente sai, ele dá aquele sorrisão ali na recepção. Quando a gente está ali, eu gosto de acompanhar as entregas. É tão gratificante. É prazeroso, né? Sim, eu não vou lembrar o nome daquele senhor que ele saiu, ele falou, hoje eu vou comer um churrasco, cara. Cara, isso daí não tem preço que pague. Não tem preço que pague. É muito gratificante. Então, o que eu falo para você, a odontologia, ela é prazerosa, ela é viciante. Você, não sendo dentista, mas sendo o administrador, né, o gerenciador da clínica, você está se sentindo apaixonado pela odontologia. Sim, é demais. Isso é bacana, é gostoso, né? Então, o que nos traz tá até hoje na odontologia. Eu gostaria realmente de poder estar já aposentado, ficando pescando, sexta-feira, né? Sexta-feira, essa hora já tá podendo uma tomar cervejinha, uma gelada, comendo da Heineken, né? 20% de desconto. Mas não tem como, faz parte. Então, às vezes, você trabalha até de sábado. Trabalhamos até de sábado. Porque, assim, a prioridade é aquele paciente que nos procura. E se ele pode, só no final de semana, depois do almoço, para ser atendido, a gente vai vir no sábado depois do almoço. Quantas vezes já viemos, né? Sim. E não vamos deixar. Então, enquanto eu puder, Deus me der saúde, eu tiver com as mãos boas, já não tiver com bursite, né? Dor nas costas, coisas, eu vou estar ainda prestando o meu serviço, né? Na odontologia, aqueles que me procuram. Mas é muito bacana. A história da clínica, quando eu comecei, me trouxe de volta. Sim. Então estamos aqui. E o senhor falou agora, eu lembrei que da Heineken, eu lembrei de um amigo nosso que vai vir amanhã, né? O João. O João. Que tá devendo aquela cachaça, Vamos ver se ele vai trazer. Ver se ele vai trazer. João, se você estiver assistindo. Se ele não trouxer, eu não vou atender, tá? Ele vem de Brotas. Então, que nem o pessoal, às vezes, a gente tem uma paciente que né, a gente começou na semana passada. E eu acho que isso daí pra gente, isso... Tanto eu que sou mais criterioso, o senhor também, só que a gente acaba passando isso para todo mundo que está aqui. Eu acho que o atendimento, a atenção ao paciente, eu acho que tem que ser uma coisa diferente. Então, assim, como a dona Norma, ela vem lá da Praia Azul, de Americana, que dá mais ou menos, acho que uns 25 quilômetros daqui, 20 ou 25 quilômetros, acho que dá daqui. Porque ela falou pra mim, ela falou, não, Guilherme, não tem problema. Dá uns 9, 18, 20 quilômetros, 20 e pouco. E o detalhe, ela vem de ônibus, Ela vem de ônibus, então assim, vem de carro. Isso daí é muito gratificante pra gente, porque ela vem, como ela falou, ela vem da casa dela, ela vem pro trabalho que é no centro americano e ela vem até aqui. Então, isso pra mim, quando ela falou isso pra mim, eu falei, putz, legal, o que a gente tá fazendo aqui tá surtindo efeito. Sim. O Sr. João vem de Brotas. Sim. O Wagner vem de São Paulo. Vem de São Paulo. Então, abre-se vamos dizer, um leque, né? Sim. De pacientes de outras cidades, né? Que não seja da região de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, que tem bastante também, né? Sim.
Mas a gente acaba atendendo pacientes de outras cidades. Isso é bacana também, né? Que é aquela questão, putz, mas é longe, mas vem aqui. Vem conhecer a gente. Então, eu acho que quando os pacientes de longe nos procuram, né, para fazer uma avaliação e voltam para fazer o tratamento, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Porque esse paciente sentiu confiança naquilo que nós vamos oferecer, que nós estamos oferecendo, sentiu confiança no nosso trabalho, né? Não só no meu, mas da equipe da oficina, né? A oficina do dente não se resume a mim, nem a Exatamente. Guilherme. Temos uma equipe, tem a recepcionista, a Jo, a Liliane, sua esposa, o pessoal do departamento comercial, Matheus e a Mirella. Não vou mudar o nome dela, né? Porque eu sempre mudo, chamo ela de Michele. A doutora Giovana, a doutora Júlia, o doutor Vitor, que vem fazendo odontia, a doutora Milena. Isso. Doutora Emília, de aparelho. Então, a oficina do dente é uma equipe, não é uma pessoa, né? A gente conseguiu formar uma família. Uma família, exatamente. Conseguiu formar uma família. Isso é bacana, porque você tem aqui praticamente todos os tratamentos que uma pessoa necessariamente que precisa. Que ela vai resolver tudo. Ela resolve vai vir num lugar tudo só aqui, e vai resolver tudo. Exato. Então isso é muito bom. E quando esses pacientes, voltando lá, esses pacientes de outras cidades voltam para fazer realmente o tratamento, eu falei, né? Nós estamos no caminho certo, porque nós estamos assim num tratamento mais humanizado. Sim. Né? Exato. Oferecendo para o paciente não só vendendo a odontologia, mas oferecendo um tratamento digno, né? É o melhor tratamento para ele. Para ele, porque ele é um ser humano. Exato. Igual eu, Exato. né? Sim. Então, eu acho que o ser humano, independente de classe social, de raça, do que você for, eu acho que o tratamento tem que ser igualitário, né? Sim, eu não posso fazer diferença de um para o outro. Exato. Então, aqui nós tratamos todos iguais. E se alguém perguntar de valor, nós não vamos saber se o paciente é mais rico ou mais pobre. O valor vai ser aquilo que a gente acha justo para todos. Exato. Né? Então isso é bacana. Eu gosto muito da família da oficina do dente, como você disse. Por causa disso daí. Mas estamos aí. Porque a gente tá. Que nem aquela senhora que a gente acabou de atender ali, né? A gente estava conversando com ela falou: você prefere. Ela fez a brincadeira, né? Ela falou: você prefere um mecânico bom ou um mecânico de confiança? Eu brinquei com ela, eu falei: eu levo meu carro até Piracicaba para arrumar. A partir do momento que os que nos procuram sentem confiança, sim. Isso é bom. É o que eu sempre digo, né? E, como ser humano, eu também posso não agradar a todos. Sim, né? claro. Isso. Então, pode ser que tenha alguns que venham e não voltem porque falam: pô, não gostei do Dr. Wilson. Sim. Né? Porque, sei lá, se eu tenho pouco cabelo, né? Se eu sou mais velho ou não, né? Mas, assim, a gente não agrada a todos. Mas, assim, respeito a todos, eu acho que eu nunca deixei de ter. Exatamente. Nunca vou deixar, né? Eu acho que não é esse o caminho. A gente acabou, né, nesse bate-papo aqui, que eu acho que é mais legal do que a gente ficar simplesmente falando, né? O senhor falando ou eu falando alguma coisa, né? A gente acabou falando um pouco de dinheiro, né? De que muita gente fala: nossa, mas será que isso é muito caro? E aí quantas até a dona Esther falou: não, vai lá, eles conseguem. É o que a gente fala, a gente vai fazer o possível para viabilizar o tratamento. Sem dúvida. Porque o trabalho bem feito, lógico, como que a gente comenta, nós não podemos ser hipócritas, todo mundo aqui precisa. Mas eu acho que o importante é poder fazer com que a pessoa tenha a condição de a gente poder resolver o problema dela. Esse é o mais importante. A gente resolvendo o problema dela, fazendo um serviço de qualidade, o dinheiro é consequência, que é o que a gente sempre fala. Aí as pessoas comentam, que nem a gente já teve alguns pacientes: eu tenho muito medo. Então, medo... Por que eu tenho muito medo? O que tem de tão medo assim, doutor Nário? Veja bem, como eu já disse, né? O ser humano, né? O ser humano, cada um reage de uma maneira frente a algumas coisas, né? Isso.
medo do dentista, medo de morar sozinho, medo de ser assaltado na rua. Então o medo faz parte do ser humano, e acho que isso é importante, porque não deixa de ser uma forma de segurança, né? Sim. Porque se você não tem medo de nada, você vai fazendo qualquer coisa. Exatamente. Agora, em relação à odontologia, eu até concordo, ir no dentista não é nada agradável, eu não conheço não é ninguém gostoso, que gosta de ir no né? dentista. Você fica deitado ali naquela cadeira lá, olhando para um teto assim, aí vem um cidadão, né, de máscara, óculos, couro, jaleco, 10 dedos e uns instrumentinhos lá ainda para mexer na sua boca. Assusta qualquer um. Sim. Só que assim, cada paciente reage de uma maneira do medo. Aqueles que têm o medo que é mais exacerbado, aqueles que é mais retraído. Uhum. Mas falando da implantodontia, nossa, tenho medo porque tem que furar o osso, tal. Fique tranquilo. Se você tiver com medo, pode vir que a gente fornece um ansiolítico, a gente tenta te acalmar de alguma maneira, tá? Para você realizar o seu sonho. Caso hoje do seu André. Do seu André. Tomou um ansiolítico, durante o procedimento ele ficou nervoso, começou a tremer um pouco, e fomos conversando, se acalmou, foi um caso desafiador, difícil, mas conseguimos ali instalar, né, os implantes. E depois no final ele saiu conversando, batendo papo, né? Ele falou, nossa, nem era tudo isso, né, que eu imaginava. Mas assim, quando é tudo que é coisa nova que você não conhece, você vai sentir um pouco de receio, de medo. Isso é normal, faz parte, né, de cada um de nós. Né? Por isso que é aquele que a gente sempre fala, né? A gente vai explicar tudo, todos os processos detalhados. A gente até fala, a gente fala para alguns pacientes, né? Desculpa falar muito, mas é que é bom colocar todos os processos, falar, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode não dar certo isso, pode dar certo aquilo, porque a pessoa vem, ela já fala, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, se acontecer aquilo, vai... Então, a pessoa já tem uma noção, então isso contribui para diminuir o medo. Eu acho que essa questão até do... Quantos pacientes já vieram? Toma esse calmantezinho, como o senhor falou, sem dá dúvida, um calmantezinho, meio comprimidinho. A pessoa já dá uma acalmada e depois... acho que 99%, eu não lembro de nenhum paciente ter falado depois da cirurgia ou no dia depois, nossa, tô com uma dor imensa, eu achei que era muito mais... Aquela paciente nossa, que também é lá de Americana, que ela estava com muito medo, né? Sim. Com muito medo. E no dia seguinte ela ligou pedindo desculpa. Gente, não foi tudo isso, foi muito tranquilo, né? Não tô sem dor nenhuma, né? Até entrando no assunto da dor, né? Da dor, às vezes as perguntas perguntam, dói implante? Não, o implante não dói. Depois cirurgia, que ele tá lá, instalado ali, bonitinho, não dói. Agora, quando eu vou fazer o procedimento cirúrgico, durante o procedimento não é para você ter dor, porque vai estar anestesiado. Lógico, se o paciente estiver sentindo alguma dor, ele vai avisar. E vai resolver. Agora, o pós-cirúrgico, falar para o paciente, pode vir fazer que você não vai sentir nada, eu estaria mentindo para esse paciente. Sim. Nós vamos controlar a inflamação, né, o edema, controlar a dor com medicamentos que você vai tomar antes da cirurgia, né, o pré-operatório, e vai tomar depois, o pós-operatório, que é analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Com isso a gente consegue controlar a dor. Sim. Mas eu sempre digo, o limiar de dor, né, de pessoas para pessoas é diferente. Às vezes para mim uma dorzinha vai acabar o mundo. Sim. Para você uma dorzinha tá tranquilo. Passa tranquilo. Sim. Então esse limiar de dor é diferente de pessoas para pessoas. Mas você tem um desconforto na região, porque corta, faz a perfuração. Mas assim, não é nada fora do cabo, do comum, né? Dá para você suportar muito bem.
A Dona Esther, que ela postou lá, nós fizemos extrações de vários dentes, a instalação de 4 implantes, né, que é o protocolo, que você faz uma incisão, que você expõe todo o osso, né, no caso dela foi mandíbula, né, você expõe todo o osso. Ela relatou no dia seguinte, não estou sentindo dor, eu estou muito bem, né, então tem isso. Agora, pode acontecer de doer, pode acontecer de infeccionar? Sim, pode. São casos difíceis agora de acontecer, né? Você tem também todo o respaldo depois da cirurgia, né? Isso. Você tem o telefone de contato da clínica, né? Eu moro em Americana, eu não sou de outra cidade, né, que vem aqui para fazer implante e vai embora, volta daqui 15 dias, nada. Eu moro vizinho. Tanto é que eu brinco, eu vivo mais em Santa Bárbara que em Americana, porque eu trabalho na prefeitura aqui também, né? Então você tem todo um respaldo no pós-operatório de qualquer problema que acontecer de sangramento ou de dor muito intensa. Você vai entrar em contato e a gente vai te socorrer, né? Não tenha dúvida. É porque um caso que chamou muita atenção foi daquela paciente, né? Da dona Alicélia, que ela estava com muito medo, né? Então a gente imaginou, eu dormi com o celular do lado. Eu falei, ela vai entrar em contato com a gente, eu tô morrendo de dor. Eu já falei, doutor, fica com o celular ligado. E no dia seguinte ela falou, nossa, eu não tenho dor nenhuma, né? Então é aquilo que o senhor falou, o limiar de dor das pessoas é diferente. E assim, a gente nunca... todas as cirurgias que o senhor fez, eu nunca precisei atender ninguém à noite. Ninguém ligou pra gente, nunca, nenhum paciente ligou. Eu sempre falo aos pacientes, o pós-operatório de uma cirurgia para implantar, colocar um implante, é muito tranquilo. Sim. É mais tranquilo do que uma cirurgia para você tirar um dente do siso. Você tem que cortar o dente do siso em 3, 4 pedaços lá. O trauma é muito maior. Do implante não, é mais tranquilo, mas pode doer, pode inflamar, pode infeccionar, pode, isso, mas a gente tá sempre assim, tá assegurando você para você ter um pós-operatório tranquilo, com as medicações que você toma antes e depois, e se tiver com medo também vai tomar o calmantezinho. Sim. Não chega a dormir, mas tem paciente que chega a roncar só na cadeira, né? Isso porque eu sou do meio comprimido, Guilherme. É porque tem alguns... a gente fala assim, né? Hoje, tem gente que não gosta. Eu acho que é excelente. A quantidade de informação que a gente tem hoje na internet é excelente. Sim. Então, muita gente chega aqui fazendo perguntas muito específicas já, né? Sem dúvida. Mas assim, infelizmente, existem informações, tipo, como muita gente procura doença no Google e acha coisas que não tem nada a ver. Então, como é isso que que eu estava perguntando para o senhor. Nossa, mas não vai doer nada. A gente não tem como... Não é uma ciência exata, como o senhor já falou. O corpo humano não é uma ciência exata. E outra, eu posso sentir uma dor, como você falou, eu cortei o dedo. Para mim é uma dor, para o senhor é outra. Então a gente fala, é muito complicado, né? A gente sai falando, não vai ter dor nenhuma. A gente vai colocar os implantes vão integrar perfeitamente, a gente já vai colocar prótese. Não, depende ali, no momento da cirurgia. Então, como aquele caso que a gente fala, então assim, eu coloquei os implantes. Tá, depois de quanto tempo eu vou colocar a prótese? Então, tudo vai... É relativo. É relativo, né? Tudo isso. A gente vai depender de como foi a instalação desses implantes, né? Porque às vezes são coisas imprevisíveis, né? E quando você vai instalar o implante, né? Fazer a perfuração para colocar, né? O implante, vamos falar assim num português mais claro aí para quem não entende, não sabe o que é. O implante nada mais é que um parafuso de titânio que vai ser rosqueado no osso aí, ou de maxila, né, ou de mandíbula. E a hora que eu faço a perfuração e vou rosquear esse parafuso, ele tem que ter um travamento primário, um torque primário, né, preconizado pelo fabricante de cada implante aí, Então,
depende muito da qualidade óssea que o paciente tem. Sim. Né? Quando eu pego um osso muito poroso, um osso muito mole, é difícil você ter um travamento muito firme. Isso inviabiliza de você já colocar um dente, né? Alguma coisa em cima desse implante. Então aí a gente vai esperar um período de 4 meses, que é o período que vai ocorrer a integração do implante com o osso, e aí sim poder fazer a prótese, né? Devolver ali a prótese. Porque às vezes as pessoas falam, eu quero fazer o implante, mas assim, quando a gente vai fazer o implante, eu tenho que dividir. O implante ele tem 2 fases, né? Sim. A fase cirúrgica e a fase protética. Isso. Então primeiro eu faço a fase cirúrgica, que é a instalação do implante na região, e depois eu vou fazer a prótese. Para mim fazer a prótese, eu preciso que esse implante esteja vamos dizer, cicatrizado ali com o osso, senão eu não consigo fazer a prótese. Sim. E esse período, assim, quando iniciou-se a implantodontia, né, a convencional era a instalação de implante e esperar 4 meses. Agora, com novas tecnologias, desenhos diferentes, né? O macro desenho, né? Macrogeometria do implante, o tratamento da superfície dos implantes, consegue-se fazer já uma que a gente chama de carga imediata, instalar o implante e já colocar o dente. Mas eu preciso ainda que esse implante esteja bem travado, como o senhor falou. Um travamento, senão tem que esperar. Sim. Mas é isso aí. Então, assim, quem vem para fazer o implante, vem fazer, às vezes quer aquele tratamento, nossa, eu quero para amanhã. Sim. Mas aí, às vezes dá vontade de perguntar para o paciente, né? Mas quanto tempo faz que você está com essas condições aí, né? Então, porque a gente, é normal, a gente vem falando isso com bastante paciente, né? É normal a ansiedade. Sim. É normal a ansiedade, é normal aquela... como foi o caso da dona Lenilza, né? Ela olhou no espelho e falou, não, tá lindo. E a gente olhou para ela e falou, não tá. Tem uma diferença mínima de cor. Isso. E a gente vai refazer. Por quê? Porque o senhor vai entregar. Depois, na hora que ela chegar em casa e ela começar a olhar com menos ansiedade. Ou alguém de fora olhar, né? Olhar e falar, nossa, seu dente tá branco, o seu dente tá mais branco que o outro. Que é isso que a gente sempre fala. A pessoa ela só vai sair daqui de dentro na hora que ela falar, adorei, era o que eu imaginava. Porque a gente volta naquele assunto, não é uma ciência exata. Não tem como eu falar, ó, isso aqui vai sair redondo. Exatamente. Isso aqui é redondo, isso aqui vai ser redondo. Isso não tem como. Então acho que a gente tá, como eu já comentei, né, a gente já está há alguns anos aqui, né? Então a gente conversa, às vezes a gente discute até tamanho, né? Não, será que aqui não dá um implante maior, tá? Sim. Daqui a pouco o doutor vira para mim e fala, quem que eu sei, cara? Você nem fez odontologia, não, tá aí. Mas porque a gente, como eu falei, eu pego um amor e eu sou curioso de natureza, e aí eu vou lá, eu busco me informar, eu busco saber como é que funciona. Você que faz as compras dos implantes, dos componentes, você sabe mais do que eu, às vezes, né? Então, eu acho que às vezes... a gente falar assim, eu acho que o que pesa muito, que eu acho que a gente está, graças a Deus, assim, surtindo muito efeito os nossos tratamentos, é exatamente essa atenção ao paciente. Eu acho que isso tem muito paciente que está vindo para a gente, até vai começar agora aquela paciente que vai, a Jo também, né, que vai, ela acabou fazendo, ela veio aqui para fazer todo o processo. Aí ela foi em outro lugar, aí ela achou mais barato e fez lá. Aí, entre o implante e a prótese, ela falou que ela nunca mais volta lá, ela foi super mal atendida, que a pessoa foi... Então, assim, é aquilo que a gente vê. Primeiro que, assim, não é da nossa essência, né, doutor? Eu nunca consegui maltratar alguém, falar alguma coisa. Não faz sentido você tratar, né, maltratar o próximo. O próximo, ainda mais quando o senhor está falando de autoestima. Exatamente. De como o senhor vai poder devolver, que é que a gente brinca, né? O homem chega pra gente, ele quer voltar a comer.
Quando ele tá sem dente, ele só quer voltar a comer. Mastigar. Quer mastigar. Cara, eu quero comer um churrasco, torresmo, eu quero comer o que vier. Quer comer uma costela. Aí depois que falou, agora dá pro senhor comer. Ele, mas ó, não, ficou bonito, não. Depois que a hora que ele bate, né, tá funcionando, aí ele vê. E a mulher é o estético. Sim. Né? Então aquela paciente, a Lenilza lá de Americana, que ela fez a prótese em outro lugar e infelizmente entregaram uma prótese bem, a prótese estava torta, a prótese estava, ela chegou a emagrecer 10 quilos, né, que ela falou? 10 quilos. Porque ela mordia a bochecha com a prótese errada. Não tinha função a prótese dela e não tinha estética. Agora, quando ela nos procurou, foi assim também, é um desafio, porque eu falei, às vezes, como não foi a gente que fez a cirurgia de implante, eu não sei como é que tava aquele rebordo, como é que tava o osso lá, né? Mas aí, não, vamos encarar, né? Vamos, é desafio, a gente tá aqui para encarar o desafio. Pra ela. E deu certo, né? Deu certo. Ela que justamente tão ansiosa que a primeira prova de dente, ela falou, nossa, tá lindo, tá lindo. Gostei. Não. Aí eu falei, não, tá um pouco mais claro o seu dente. Não, tá bom. A filha tava junto, o marido olhava. Aí a filha, tá legal, mãe. Não, eu falei, eu vou trocar. Se eu tiver errado, eu volto esses dentes aqui. Sim. Aí nós trocamos e realmente falou, nossa, que diferença, né? E devolvemos para ela, fizemos essa prótese nova aí, devolvemos a função mastigatória. Sim, que era... E esteticamente, não me gabando, né? Mas ficou melhor. Muito melhor. Que tava muito lá. melhor. Mas são casos assim que às vezes a gente encara e às vezes a gente pode também, né? Sim, tá vindo aquele do implante quebrado, né, doutor? Exatamente. Esse é desafio total. Esse mas isso implante com o parafuso quebrado, quebrado, isso vai ser divertido, como eu falo. Vamos lá, né? Mas igual foi o caso de hoje, né? Isso. Mas como a gente está falando, né? Infelizmente, tem tanta... A gente brinca aqui, né? O que hoje é rentável? Uma clínica odontológica, né? Tem uma em cada quarteirão. Mas tem aí, bastante. Até que ponto, né? É o que a gente... como eu já falei, né, várias vezes, os pacientes estão gostando muito, porque é exatamente isso. A gente não vai entregar para entregar. Não. A gente vai entregar para receber, esse tipo de coisa. Cada paciente é único. Então aquilo que o senhor falou, cada um tem um limiar de dor. A gente está aqui para... Tô com dor? Peraí, a gente vai ver uma medicação diferente. Tá incomodando? O que a gente pode fazer? Eu vou ficar tanto tempo, nesses 3, 4 meses aí, eu vou ficar todo esse tempo sem dente? Não. Você vai usar uma prótese provisória. Sim. Então, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e as clínicas não são todas que têm a mesma forma de tratamento, porque mais uma vez, não é uma ciência exata. Então, tem clínicas que trabalham de uma forma, tem clínicas que trabalham de outra forma. Tá errado? Não, todas as formas funcionam. O que importa é o resultado final de acordo com o que o paciente imaginou. Você entregar ao paciente aquilo que é a vontade dele. Lógico que há alguns anos atrás, hoje ainda vem né, os pacientes com foto, né, de modelos. Eu quero meu dente assim. Aí eu até brinco, eu sou dentista, né? Eu não sou santo milagreiro, né? Tem uns casos que não dá, né? Agora, a gente pode devolver uma coisa que seja natural, que fique satisfatório para você? Sim, sem dúvida. Sim. Né? O que eu esqueci de comentar, né? Quando o paciente nos procura, principalmente para reabilitação oral, e que a gente estava falando do tratamento, né, humanizado, né, de tratar bem essa pessoa, esse paciente já vem deprimido, né? Debilitado, já vem com uma emoção mais negativa. Sim. Então aí, se você num primeiro instante assim, ele sente que você maltratou ele de alguma maneira, sim. Ele não vai voltar. Não tem como. Não tem como. Não vou citar o nome da paciente, mas ela relatou que
tinha ido e a pessoa, ela falou, né? Nossa, eu senti que as pessoas me trataram Com diferença, com né? diferença, Com diferença. me maltrataram. Porque eu sou uma pessoa simples. É uma pessoa aparentemente simples, né? Né? Que é aquela questão de julgar pela aparência, né, doutor? Que é então, muito complicado, né? Esse tratamento, né, essa forma de você atender o paciente, eu acho que faz um diferencial. Sim. Né? Então, estamos aqui. Vamos. Não, eu acho que ajudou muito, porque eu vou até dar uma olhadinha ali, que o celular está um pouquinho longe, mas eu vou dar uma olhadinha ali que tem algumas coisinhas ali. Mas você consegue ver, Camila? Ah, que bom. Ah, que bom. Tá falando que o dentista é bonito também ou não? Alguém já falou que a testa tá brilhando aqui? Brilha também. Também, né? Alguém pediu desconto da Heineken? Não. Ah, isso que é... Isso é gostoso, né? Por uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira, às 8 horas da noite. Bacana. Porque a gente... Isso daí é legal, né, doutor? Porque vai de encontro ao que a gente estava falando aqui, né? Eu brinco que, né, quando meu pai estava aqui, o senhor conheceu muito bem ele. Sim. Então, acho que em cima do que o senhor conheceu ele, não dava para esperar algo diferente, né, do filho. Não, sem dúvida. Que eu até brinco com ele, às vezes eu brinco com ele, falei, o senhor deu um problema para mim, que o senhor deu muita responsabilidade para mim. Mas é aquilo que a gente conversa também com os pacientes. Nada vai tirar, doutor, é aquele negócio. A gente pode chegar para o paciente e falar assim, olha, deu um problema. Tivemos um problema, mas iremos resolver. Porque assim, nada vai pagar, né, doutor? Aquele deitar no travesseiro. Ah, sem dúvida, né? E dormir tranquilo. Quando assim, você está falando de algum problema, eu vou falar da minha parte, tá? Da implantodontia. Quando a gente instala o implante, pode acontecer de não ocorrer a osseointegração, Isso. a integração desse implante com o osso. Que é um dos medos, né? Ah, e se Isso. o implante rejeitar? Rejeição, né? Isso. Na realidade, rejeição assim praticamente não existe, né? Quase zero, nula. Existe alguns casos? Existe, né? O humano, né, reage de maneiras diferentes. Mas quando a gente perde o implante que não ocorreu a integração dele com o osso, esse implante vai ser removido. Sim. Né? A área que ele foi removido ali, trata ali, se tem algum foco de infecção vai ser removido. Aí a gente vai esperar um período aí de 3 a 4 meses, cicatrizar, formar osso, e aí nós vamos refazer a cirurgia. Vamos colocar um outro implante, não Sim. o que nós tiramos. Aquele que nós tiramos É descartado, não é pode descartável. nem utilizar Não novamente. tem como você esterilizar, autoclavar, não. Vai pensar em um implante novo e nós vamos colocar lá na região. Vai ter custo? Não, você já pagou pela cirurgia do implante, tá? Então isso tá tudo em contrato, né? Sim. O paciente tem um contrato tudo detalhado dos riscos que pode acontecer. Sim. E se acontecer, o que nós vamos estar fazendo para corrigir. E perdemos alguns implantes? Sim, cara. Perdemos. É aquele negócio que a gente fala, né? Seria muito lindo se a gente falasse, não, nós temos 100% de aproveitamento. Não é. Pode acontecer. Eu gostaria de ter 100% de aproveitamento, né? Mas não tem. Então, acontece. E eu sou sincero em falar para o paciente, ó, esse implante aqui não deu certo. Vou tirar e nós vamos fazer. Nós vamos fazer outro. Cria-se uma expectativa no paciente. Sim, Não tenha dúvida. sim. Nossa, será? E agora, doutor? Como que eu vou fazer? Né? A família vem e pergunta, e agora? Não, fique tranquilo. Nós vamos esperar um prazo aí que eu tenho que esperar. Não adianta querer fazer agora. E nós vamos refazer o implante. Aí eles perguntam, mas por quê? Será que o meu osso é ruim? Será que... Tem fatores que podem levar, né? Alguns casos que nós perdemos aí, paciente fumante,
né? Sim. Saiu da cirurgia de implante, tomou um café quente e foi fumar na praça. Ainda que ele perdeu só um. Ainda bem que ele perdeu. De De 8 ele perdeu só um. Não perdeu. O outro que nós tentamos já instalar os implantes, já colocar os provisórios fixados nesse implante, por algum motivo, alguma interferência de oclusão, começou a tocar ali e ele tinha um osso mais poroso, mais móvel, perdemos. Mas também está orientado, né? Sim. Da Dona Eva. Perdemos um, colocamos e tá já finalizando, já tá finalizando. na fase de prótese já, né? Já Isso. vai para provar os dentes. Então a gente procura corrigir os nossos erros. Como eu sempre falo, eu sou ser humano, eu sou passível de erro, mas Sim. eu quero poder corrigir. Se eu não souber corrigir, eu vou indicar você para alguém que vai corrigir. Mas é difícil. Mas Difícil, a gente... porque... Sim. Mas a gente tem que entender, como teve um caso que a gente falou que não era possível daquela senhora, que ela não tinha osso nenhum. Ah, sim. Que o caso dela era um caso até de cirurgias até que são feitas em hospitais, né? Que são uns casos muito específicos. Tem. Né? Hoje em dia você tem aqueles implantes zigomáticos, né? Que é colocado num osso que chama zigomático. Eu não tenho essa experiência de fazer esse tipo de implante. Mas existe, profissionais fazem, funciona muito bem. Eles chamam hoje de protocolo híbrido, que coloca 2 implantes normais e os outros 2 fixados nesse osso zigomático aqui. Então existe N possibilidades de se reabilitar. Sim, sim. Aqui a gente procura, a maioria das vezes, eu pelo menos nunca precisei fazer enxerto ósseo para colocar implante, né? Sim. A gente procura trabalhar com uma técnica sem fazer enxertia, que isso prolonga mais o tratamento. Não sou contra fazer enxerto. Não, pelo contrário, tem. Em alguns uma casos solução. vai ser obrigado a fazer, tem que fazer. Sim. Mas a gente procura fazer um tratamento que seja dentro daquilo, né, da ciência, né? A gente não está inventando nada para fazer, né? Sim. Não está inventando tem nenhuma como. técnica mirabolante, não, né? Não tem como, né? E a gente procura também estar sempre se atualizando, né? Sim. Porque hoje evolui muito rápido as coisas, né? De qualquer área, né? O da odontologia não deixa de ser. Sim. E eu vou mais além. Fala-se muito, né, da odontologia, né, de outros países e tal. Mas a odontologia brasileira nacional, além de toda a tecnologia, de toda a ciência que ela tem professores gabaritados que põem a mão na massa. Sim. Que fazem, né? Sim. Porque fora tem muitos que só têm o título. Sim. Né? Inventa isso, inventa aquilo, mas não põe a mão na massa. O brasileiro não, o dentista brasileiro, ele é ali, ele gosta de pôr a mão na massa. Então nós temos tudo isso por trás que nos ajuda, né? Sim, sim. Mas muitos podem perguntar, qual marca de implante você usa? Olha, é importado, é nacional? Não, é nacional. Funciona. A maior parte deles. É nacional. A maioria das tecnologia não tem como, ela é muito boa, né? E depois que colocou o implante lá, seja ele nacional, seja ele internacional, ele travou lá, ocorreu a cicatrização, para o paciente não vai importar. Sim. O que importa para ele é depois o que ele está vendo, os dentes ali, né? Sim. A função, os dentes. Exato. Não importa a marca. Lógico, você não vai comprar a marca de fundo de quintal que não tenha registro, não visa, essas coisas. Aí exato. Também já é demais, né? Mas o implante nacional que a gente usa funciona muito bem. E essa questão até, doutor, que o senhor comentou agora, depois de colocado, então o paciente veio aqui, entendeu todo o processo dele, foi lá, colocou a prótese, fez todo o processo, fez a cirurgia, colocou a prótese lá em 15, 20 dias no máximo. Ok, beleza. E depois? Então, o dente natural precisa de manutenção. O artificial também. Né? Pois é.
Vamos supor aí, eu faço um protocolo, que é aquele caso que você reabilita a boca toda, né? Fixado em 4 implantes. A cada 6 meses, essas coisas, você tem que vir para fazer uma manutenção. Vai ser removida essa prótese, Sim. porque ela é parafusada. Não tem como a pessoa tirar na Não casa tem dela. como. Então a gente remove, faz higienização, limpa, vê como é que tá a gengiva, se não está inflamada, essas coisas. E volta de novo essa prótese. Ah, tem custo? Tem. Lógico, você fez, colocamos o implante hoje, a prótese. A primeira manutenção não tem custo, nós vamos fazer normal. A partir do ano seguinte, tem um custo. Sim. Né? Como o senhor falou, como os dentes naturais, que você vai Tem vir aqui fazer uma manutenção. limpeza, ele tem Então, custo. assim, muitas pessoas falam, eu tirei todos os dentes, agora coloquei implante e não preciso mais de dentista. Não, pelo contrário, Precisa? precisa. Do mesmo Porque jeito. você pode perder o implante também. Né? Se você não higienizar essa prótese de maneira adequada, esse implante também pode dar problema. E ele pode amolecer e você perder aí o trabalho aí que você gastou, né? uma quantia aí, você pode perder. Então tem manutenção, não adianta. Só não tem manutenção com aquele que é desdentado que não usa nada, né? Mas mesmo assim, se ele não escovar, ele vai ter problema na gengiva. Sim, né? sim. Mas não tem como. Mesmo um implante unitário, tem que fazer a manutenção, tem que vir olhar como é que tá. Sim. Não tem como. A gente teve uns casos de paciente, né? Ele fez o canal com a gente, fez todo o processo do canal. Depois de uns 2 ou 3 anos, ele voltou com o dente quebrado ao meio. E aí ele falou, e agora? Eu falei, agora, implante. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, tava comendo torresmo, cara. Eu falei, putz, beleza. Mas quebrou. Como pode quebrar um dente normal? Pode Quebrar um dente normal? Pode quebrar. Fui comer um torresmo, quebrou a prótese. Pode quebrar? Pode. Pode quebrar. O dente natural quebra, artificial também. Ah, mas é um dente de porcelana. Quebra também. Sim. Lógico, não vamos fazer para quebrar. Sim. Mas pode. Tanto é que a gente tem pacientes que chegam, relatam aqui pra gente, que acho que tem a Jo lá, não é a Jo é que vai fazer a prótese total. Esqueci o nome da paciente, que ela tem a coroa há 22 anos. Eu falei, eu fiz a coroa, tá aqui há 22 anos, agora começou a soltar. Então, tudo bem, durou 22 anos. Como tem paciente que veio aqui pra gente fazer limpeza do protocolo, que fazia anos e anos. Nunca tinha voltado. Né? Nunca tinha voltado. Onde ele colocou em algum outro lugar e procurou a gente para fazer a limpeza, né? E só que ele não tinham falado para ele que ele tinha que fazer a higienização, né? Isso que eu ia comentar, né? A orientação que você dá para o paciente depois, né, de finalizado o tratamento é muito importante. Né? Por escrito, como você vai higienizar, de quanto em quanto tempo você tem que voltar, né? Essa informação, essa orientação também faz parte do nosso tratamento, né? Sim, não é só colocar e tchau, vai tchau, com Deus, tá, né? Sorriu, tá lindo, adorou, tá bom, tchau. Não, tem que voltar. A gente vai encher o saco para voltar. Vai encher o saco para voltar, para saber como é que tá. Tá conseguindo mastigar, tá machucando, tudo bem. né? Qualquer Nós vamos dúvida. perturbar nesse sentido, né? Sim, não, o paciente pode dizer, o cara liga todo mês para saber. Tá incomodando, tá incomodando um pouquinho. Vem aqui que a gente resolve. Exatamente. É isso aí. Então, essa informação, essa coisa no pós-tratamento, né? Quando finaliza, é muito importante. Porque o paciente, se não falar nada para ele... coloquei, tá bom. Mas gente, tem paciente que mesmo você dando essa orientação, não volta, né? Nós temos um caso aí que o cara acho que tá com medo que a gente tire a prótese dele para limpar e não tem que voltar aqui, ele não voltou, mas a gente não vai tirar a prótese, tá tudo ok, ele acha que a gente vai tirar a prótese dele. Então tem tudo isso daí, né? Mas acho que é isso daí, doutor. Acho que a gente vai fazer outros bate-papos desse, colocando as meninas também, fazer um formato diferente, porque
A gente percebeu até que é mais... Flui melhor, né, doutor? Sim, eu quero ver melhor. A doutora Júlia e a doutora Giovana também. Doutora Júlia, a doutora Giovana, flui pelo melhor. menos alegra da live, né? Não caindo do mocho aqui, tá bom, né? Ela não caindo do mocho, a doutora Júlia, tá bom. Mas acho que é um formato... Porque a gente conversou até com o Thiago aqui, né, a Camila, um formato... A gente não queria fazer aquele formato, né? Põe a câmera, filme e vamos fazer, vamos tirar todas as objeções aqui. Tudo bem, é aquele negócio, né? Não é um assunto importante, tipo, como ganhar dinheiro em 5 dias, né? Não. Não é um assunto tão importante quanto esse, tão interessante quanto esse. Mas eu acho que quem está disposto, né? Quem está precisando, quem está disposto, quem quer, porque é aquilo que a gente falou, não é questão só de autoestima, não é questão só de voltar a mastigar. Vou falar o meu caso. Eu nunca, entre aspas, me incomodava com o meu canino aqui tortinho. Não me incomodava. Falava para as pessoas, não me incomodo, deixa assim, tá bom, tá funcionando, tá bom. Mas me incomodava. Né? Quando eu tirava foto, quando eu via as fotos, a primeira coisa que eu olhava era esse dentinho todo. Porque, às vezes... Marca, né? E às vezes a pessoa fala assim, não me incomoda. Que nem a gente tem um caso até, só fazendo até um breve relato, né? Que o senhor falou dos profissionais, né? Que até a gente tem lá, né? Aquele grupo de dentistas que a gente faz parte, de um grupo de dentistas do Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem implantodontistas do Brasil todo, que usa técnicas, como a gente já conversou lá, técnicas variadas, que tem resultados incríveis. E, nossa, surgiu um caso muito como foi o caso daquele implante quebrado. A gente mandou lá, o que vocês fizeram? Como foi esse caso? O que dá para ser feito? E a gente até conversou com um dentista que fez o tratamento na pessoa, ele também sugeriu ele fez uma sugestão, né, de tratamento. A gente está definindo, né, que a gente falou no começo, né, que é um caso bem desafiador. E então, assim, às vezes a pessoa fala, não me incomoda. Um dentinho faltando aqui não me incomoda. Um dentinho aqui, um dente faltando faz falta demais, incomoda muito. Que nem no meu caso, foi que a doutora Emília até falou. Ela falou, Guilherme, o seu caso é totalmente estético. Se você quer, faça, coloque. A gente colocou até um aparelho diferente, que vai ter um resultado mais rápido. É horrível, vou falar, nossa, é uma delícia usar o aparelho. Não, é horrível. Eu nunca vi um paciente falar que adora usar aparelho. Não, tem paciente que fala que adora usar aparelho, por incrível que pareça. Eu não sei como, mas enfim, cada um entra naquele negócio. Cada paciente tem um lugar de dor. Na 25 de março vende, né, pra enfeitar a boca. Né? Exatamente. Então, assim, que nem no meu caso, já tá... Ela falou que até o fim do ano provavelmente já tira, vai resolver. Então, assim, aquele momento que eu vou olhar a foto depois, eu não vou mais ver aquele dentinho. Guilherme, mas o seu caso é só estética, não se compara com quem não tem dente. Eu sei que não. Eu sei que não se compara, não dá nem pra... Mas eu falo assim, às vezes aquela pessoa tem aquele dentinho faltando lá no fundo, que tirou porque antigamente... deu canal. O canal é muito caro, vou arrancar, tira. Aí ou morava no sítio, né? Sítio, passava o dentista uma vez por cada 6 meses. Ia lá, colocava nessa cadeira aqui e tirava. Então, assim, tem que fazer, tem que procurar, é uma qualidade de vida. A gente fala assim, se dar prioridade. Então, a gente tem muito paciente que fala, nossa, eu não tenho tempo para ir aí. Eu não tenho tempo, mas vai aquele pouquinho assim mais pesado. Quando você vai se dar tempo, né? Mas se ele não tem tempo, a gente abre tantas exceções de vir de sábado à tarde aqui para atender, né? Exato. Eu acho que dá. Agora eu vou um pouquinho mais a fundo quando você fala aí da falta de um dente, né? Quando você tem uma extração que foi feita precocemente, né? O paciente mais jovem extraiu o dente, onde tem a falha, o dente que está atrás, ele vai migrar, ele vai inclinar. Quando esse dente inclina, ocorre uma mudança na forma de tocar os dentes de cima e de baixo da oclusão. Mas não sinto nada. Não, no começo você não sente nada, porque a sua musculatura... Ela vai se adaptando. Ela vai se adaptando.
Aí você passa um tempo, você tira mais 1, 2, 3 dentes. Esses dentes começam a migrar e você vai mudando o jeito de fechar ali, encaixar o dente de cima com o de baixo. Vai chegar uma hora, dali uns anos, você vai ter problema de articulação temporomandibular, famosa DTM, né? Disfunção temporomandibular, por causa de extrações que você fez lá atrás. E a hora que você começar a ter dor de ATM, dor de cabeça, dor no esternocleidomastoideu, abrir a boca, ouvir estalo, você vai ver o que é gostoso. Então, se você não precisasse de dente, a gente nascia sem. E ficava a vida inteira sem. Sim. A vida inteira sem. Sim. Então, Deus nos deu 32 dentes, né? É isso? Ih, agora, peraí. 14 e 14. Isso, Não, 32, 16 e 16. 32. Preciso de todos? O terceiro molar, o siso, está quase em desuso, né? Porque tem paciente que já não vem. Já nem vem. Eu até brinco, né? Quando eu vou fazer cirurgia do siso, você tirou algum? Não, não tirei. Então, eu falo, você é um ser humano já um pouco mais evoluído, né? Dos que tem os 4 sisos. E aí eu explico, né? Os nossos ancestrais, além do terceiro molar, tinha o 4º molar. A arcada era mais comprida. Mas naquela época não tinha panela de pressão, não tinha fogo, né? Comia cru, carne crua, as raízes cruas, então você precisava de dente. Hoje não, hoje a gente tem panela de pressão, tem fogão, a carne é mole, hoje você só toma sopa, né? Então vai perdendo a função, a espécie vai evoluindo e vai desaparecendo. Mas voltando, eu preciso dos dentes? Preciso. Se eu não precisasse de todos os dentes, eu nascia sem já, né? Então a falta de um dente ou falta de mais dentes te traz prejuízo, traz consequência. Aquele paciente que tem um problema periodontal, que os dentes estão todo mole na boca, sim, tal, te traz prejuízo? Sim, você pode ter uma infecção crônica. Se é um paciente que é diabético, com infecção você não consegue controlar a taxa glicêmica, aí o médico fica louco de tanto trocar remédio e ele tem uma glicemia altíssima, mas é por causa de infecção. Sim. Lembrando que o diabético também é propenso à infecção. Né? Sim. E se ele está descompensado, as coisas vão piorando. O paciente que tem problema cardíaco, né, de válvula cardíaca, se você tem infecção da boca, a bactéria da boca se aloja na válvula, aí você tem uma endocardite bacteriana que pode levar a óbito. Então, às vezes as pessoas não dão o real valor, né, dessa necessidade, né? Agora eu estou falando um pouco mais sério, nós conversamos, mas assim, é importante tratar, é importante reabilitar se você está sem dente, é importante. Como que você vai mastigar um alimento? Sim. Sem dente? Você vai engolir inteiro. Nosso estômago não tem dente. Aquele alimento lá inteiro, daqui uns anos você vai ter um problema gástrico. Sim. Ou se você desencadeando não come nada, vários problemas. Você vai ter um problema. Se você não come nada, você vai ter um problema de desnutrição, sim, de anemia. Então uma coisa puxa a outra. E o nosso organismo é tudo interligado. A boca não está separada do corpo, né? Sim. É interligado. E a boca é por onde é a primeira entrada, né? Sim. Das coisas. Por onde sai também, às vezes, muita porcaria, né? A gente fala. Aqui a gente tá se controlando, né, doutor? Estamos se controlando. Fora das câmeras são os palavrões então, aí, né? É importante tratar, é muito importante. Principalmente se você tem alguma comorbidade, algum problema sistêmico, você tem que tratar os dentes. Independente se tem ou também não tem, você tem que tratar. É importantíssimo. E como eu atendo na rede pública. A rede pública é uma situação um pouco diferente de clínica, né? E você pega muita criança com os dentes muito estragados, dá dó de você ver, sim, né? A criança com dor, né?
E é aquela criança que não deixa você tratar, né? Já tem, porque às vezes o pai e a mãe já colocou medo. É. Aquele famoso, ou se você o pai e a escovar o dente, mãe, vai ter que ir né, no dentista. não estão nem aí. E, como eu falo, a rede pública é um pouco diferente. Às vezes você pega crianças que são cuidados pelos avós, né? O pai e a mãe também só souberam... Nada contra, mas é nada que... contra. Nada contra. Mas melhor, aquela pessoa mais antiga não tem tanta disposição, não tem tanta informação para passar, né? Sim. Mas eu acho que a odontologia tem que fazer parte da vida de cada um de vocês aí, né? Porque você pode reclamar, é ruim no dentista, aquele barulho do motorzinho, ruim. Mas não adianta. Pode vir que a gente dá um jeito, né? A gente aqui é muito brincalhão, né? A gente gosta de brincar com os pacientes para deixar um ambiente mais pessoa, mais agradável, mais tranquilo, né? Então, quem quiser, venha. Quem falar, mas é muito caro, eu vejo nas redes sociais, eu não tenho condições para isso. Mas você já foi? Já veio se informar de quanto é, o que pode ser feito? Isso, é um detalhe até. Então, você não pode falar que você não tem condições se você sem saber, né? Sim. O que nós vamos propor, o que vai ser. Então, eu acho que quem tem vontade, venha, independente se você for fazer o tratamento aqui com a gente ou não, mas venha nos conhecer, tem um cafezinho ali, né? Quando a Jo faz, a Jo faz 3 dias acordado, mas é uma delícia. Tranquilo. Mas pode vir. Mas olha como o bate-papo rendeu. A gente já tá uma hora conversando. Olha como rende bem, né? Mais do que. Mas eu acho que isso daí porque não tem nenhuma cerveja aqui, né? Pra molhar as cerveja, palavras, né? Se tivesse, exatamente, eu falei, ia mais longe, né? Eu falei que ele tinha garrafinha, mas acabou a água, doutor. Mas assim, é só pra gente até terminar, senão a gente vai ficar importunando o pessoal. Só um detalhe que até o senhor falou agora, que muita gente pergunta pra gente o preço nas redes sociais. E qual é o grande porém? Como a gente já falou aqui no início, cada paciente é único. Cada paciente, não que vai ser um preço diferente para o seu paciente entrou aqui, vai ser um preço diferente. O preço do procedimento é o mesmo para qualquer paciente, a gente não existe distinção disso. Não faz diferença. Só que cada paciente vai ter um tratamento diferente. E aí tem um outro detalhe. A odontologia não nos permite fazer isso. Nós temos, como existe um conselho de medicina, existe um conselho de odontologia. E não é permitido divulgar valores. Não. Então, por isso às vezes a pessoa não entende e a gente até convida a pessoa assim, por que a gente não pode passar valor nas redes sociais? Porque não é permitido. E cada paciente nosso é único, ele vai ter um tratamento específico para ele. Para ele. Então não tem como eu falar assim, não tem como eu falar para ele, o valor é esse. Não tem. Então por isso que a gente fala, vem até a gente, a Mirella vai cansar de ligar para eles, vem até a gente, vem tomar um café, vem conhecer a gente. Sim. A gente brinca, né? Dá uma chance para conhecer a gente. Dá uma chance, vem conhecer. Eu acho que vir conhecer é o importante, é saber com quem. Então, como podemos fazer grandes amizades, vir conhecer, mesmo que ele não faça o tratamento, né? Exato. Então, assim, a gente brinca, né? Como você falou, a gente brinca com os pacientes, porque as próximas vão ser, a gente está pegando o jeito aqui, né, doutor? As próximas a gente vai fazendo com um pouco mais de brincadeira, porque é como a gente falou, a clínica odontológica de natura é igual um hospital. Eu não conheço ninguém que gosta de ir no hospital. Não. Só hipocondríaco, né? O dentista gosta, né? De ir no consultório, né? Então, mas então assim, não é. Então a gente tenta, né, através do acolhimento, sim, como a gente falou, cada paciente ser único, então entender aquele paciente e poder devolver o melhor tratamento. Sim. Entregar o melhor tratamento. Acho que esse é o mais importante. É importante vir para a gente avaliar, né? Sim. Cada caso. Sim. E para encerrar, eu sou assim, brincalhão, dou risada, Guilherme também. Todos nós aqui. Então, se o paciente
me der liberdade, eu vou brincar, como Sim. brinco com todos, né? Como o João, que está devendo a cachaça pra gente. Como o João que está devendo a cachaça. Tá ouvindo, João? Você tá aí na live, João? Então, a gente gosta de ter esse ambiente alegre, gostoso, né? Isso faz parte do dia a dia, né? Porque Sim. senão fica cansativo. Fica cansativo. Senão não estaria aqui até agora, né? Exatamente. Se não fosse Exatamente. nesse assim, né? Quando você tinha comentado que ia fazer, ainda não, eu falei, mas vai ser aquele negócio de você vai me fazer uma pergunta e eu vou ter que responder? Eu falei, Fica você me muito... dá as perguntas que eu já estudo antes em casa, né? Então não, mas não foi assim, foi uma coisa que correu naturalmente. Sim, sim. Posso ter falado alguma coisa de estranha, assim? Pessoal... Posso, mas foi um bate-papo. Acho que é mais legal, né? Então acho que fica o convite, né, doutor? Fica o convite, quem está aberta a clínica. Agradecer aí aos comentários, né? Isso daí é o que motiva a gente. Mesmo quem fez críticas construtivas, né? Sim. E aqueles que fizeram algum outro tipo de críticas também é válido, porque a gente vai aprender, vai se corrigir. Sim, claro. Sou grato ao seu pai primeiro, né? Sim, que chamou a você que me deu a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, doutor. E a toda a equipe aí, a toda a família da Oficina do Dente. Uma boa noite aí para todos. Boa noite. Falei muito, eu tô com sede. A garganta tá seca aqui, ó. A gente vai desligar lá fora, nos bastidores. Nos bastidores. Depois a gente conta os bastidores. Então tá bom. E agradecer também o Thiago, a Camila, que estão, né, com a gente até esse horário. Até agora, né? Ainda bem que você trouxe um salgadinho para eles, né? Salgadinho. Que é um pessoal também que diferente aqui de Santa Bárbara. Diferente, você comentou. Diferente. Bacana. É algo que eu não imaginava que eu ia achar aqui em Santa Bárbara. Mas achou. Então, aqui, ó. Não mas eu sei, eu já falei, você é ligado à tecnologia, essas coisas. Ele, a Camila, né, entende. Eu não entendo nada, eu sou antigo, né? Esse negócio de mídia pra mim era entregar folhetinho, né? Você fala, eu sei mexer no celular, ver rede social, ligar, mas fazer coisas, eu não sei. Não, mas bacana, gostei, espero que o Thiago e a Camila aí também, depois aí que ele der a geral ali, né, ainda que a gente não falou besteira, né, doutor? Então ele não vai precisar editar tanto assim que a gente não fala besteira, né? Às vezes a gente falou alto demais aqui. Vai ser tudo, né? Ainda mais começa a cansar o braço, né? Troca pra cá, troca pra cá. Acostumado com o microfone, né? Mas tá bom. Gratidão a Thiago, a Camila, tá? Obrigado mesmo, gente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até esse horário. Tamo aí. Mas eu avisei a patroa que já compra janta que eu vou chegar mais tarde. Então tá bom. Beleza, então. Combinado, então. Mas tá bom. Obrigado, gente. Boa noite e obrigado. Tchau, tchau.